Hoje você vai aprender a configurar o ARM SX2 de iPhone ou iPad para você alcançar o melhor desempenho que seu celular pode suportar. Se tu ficar até o final do vídeo, você vai sair daqui sabendo lidar com diferentes situações do emulador sem que você fique escravo de configurações prontas da internet e sem configurações complexas, porque no fim das contas a gente só quer se divertir. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas dicas que eu vou soltar por aqui, beleza? Pois bem, pessoal, temos aqui 3 dos jogos mais pesados do PlayStation 2 e eu vou começar configurando aqui o Shadow of the Colossus, mas você pode usar qualquer jogo do seu interesse aí, tá bom? Primeiro passo, clique aqui na aba Configurações, aí você desce, procura por Settings Presets. Agora você desce mais um pouco e clique em Performance. Ao selecionar essa opção, o emulador vai configurar os ajustes globais automaticamente com foco em performance, tá bom? Agora eu volto, clico aqui em sobreposição OSD e seleciono aqui a aba Detail, para o emulador nos mostrar informações detalhadas no processamento aqui da emulação, tá bom? Aí eu vou voltar, vou lá em cima, em gráficos, e aqui em GS Backthread, essa primeira opção, você seleciona Pipelined Second GS Thread. Ótimo, agora eu volto para a biblioteca e vou abrir o Shadow of the Colossus. Perfeito, assim que seu jogo abrir, eu recomendo que você vá até alguma parte aí em que você percebeu que o processamento do jogo está um pouco mais pesado, onde tem muita coisa acontecendo. Esses são os melhores momentos para você fazer os testes, tá bom? Aí agora o que você faz? Pausa o emulador, desce um pouquinho aí, clique em salvar, carregar estados, escolhe um dos slots, vou escolher aqui o slot 4, vou clicar em salvar, e pronto, a gente salvou o momento, a gente salvou o estado, tá? Toda vez que a gente fizer alguma configuração para esse jogo, a gente vai ter que reiniciar, e aí a gente vai voltar no início do jogo. Para a gente não precisar voltar no início do jogo, a gente salva o estado, para a gente voltar exatamente onde a gente quer depois que a gente reiniciar o jogo, tá bom? Então eu vou clicar aqui em concluído, agora eu venho aqui em Per Game Settings, eu vou ativar essa chavinha aqui de usar ajustes por jogo, e vou clicar em salvar. Agora, todo ajuste que a gente fizer aqui será aplicado somente dentro deste jogo. E como a gente selecionou os ajustes de performance globais lá nas configurações, esses ajustes aqui por jogo vão herdar aquelas configurações globais, porém a gente também vai poder fazer ajustes específicos para esse jogo, tá bom? Agora eu venho aqui em gráficos e embora essa seja uma configuração focada em desempenho, a gente pode sim aumentar aí um pouco a resolução interna, tá? O recomendado aqui é que você escolha uma resolução interna que seja mais próxima da resolução nativa do seu iPhone, tá? Se você não sabe qual é a resolução do seu celular, abre aí o Google e pesquisa pelo nome do seu iPhone, aqui no meu caso, iPhone 15 Pro Max, e depois escreva resolução e proporção. Agora ele me informou aqui que a resolução da tela do meu celular é 2796 por 1290. O padrão do mercado considera sempre esse segundo valor, que é a altura da tela. Então a gente vai nivelar aqui por esse número, que é 1290. E ele nos deu aqui também a proporção. A proporção de aspecto do meu celular é 19,5 por 9. Agora eu volto no emulador, fecho aqui essa tela, reinicio, carrego aqui o save state que eu salvei aquela hora e abro o jogo. Galera, assim que o jogo abrir, eu quero que vocês verifiquem qual que é a resolução nativa do jogo que vocês estão jogando. Essa informação vai estar aí na tela. Aqui no meu caso, a resolução nativa é 502 por 448, tá? Então agora eu vou abrir aqui rapidinho a calculadora e lembra que a gente vai considerar sempre o valor da direita, que é o valor da altura? Então, eu vou pegar 448 vezes 4, que seria a resolução 4x. Vai dar 1792. Então 1792 menos 1290, que é a altura da minha tela em pixels, vai dar aí 502. Ou seja, se eu vier aqui nas configurações gráficas e selecionar 4x, 502 pixels estarão além da resolução que a tela do meu celular suporta. Então não tem necessidade da gente selecionar 4x quando a gente está buscando desempenho, tá? Se eu voltar aqui na calculadora e multiplicar 448 por 3, vai dar 1344 e subtraindo 1290 da resolução da minha tela, vai dar 54 pixels. Então a diferença de pixels vai ser muito menor se eu selecionar 3x, que é a resolução interna mais aproximada da resolução aqui da minha tela, tá bom? Se for do interesse de vocês, façam essas contas e escolham a resolução interna mais aproximada
aí da tela de vocês. Agora logo aqui embaixo temos Spatial Upscale. Eu vou clicar aqui e vou selecionar Metal FX Spatial. Metal FX Spatial, ele é equivalente ao FSR, só que para os dispositivos da Apple, tá? Esse Upscale está disponível a partir do iOS 16 e ele dá uma diferença significativa se você escolher uma resolução interna abaixo de 4x. E o melhor de tudo é que ele não tem muito gasto de processamento. Então você pode ativar aí esse upscale tranquilamente para melhorar um pouco mais o visual sem sacrificar o desempenho. Agora eu vou salvar, vou fechar, vou descer, vou reiniciar o jogo e vou carregar aqui o status. Pois bem, cá estou rodando o jogo com resolução 3x, mas o desempenho despencou. A velocidade ali de emulação está praticamente 50%, 60% e o ideal é que fique 100% ou próximo disso. Se o desempenho caiu aí para você também, bora resolver isso. Pausa o emulador, vem em Per Game Settings, clique em CPU e Speed Rex aqui na esquerda, desce um pouquinho e aqui em EE Cycle Rate, que é a taxa de ciclos da Emotion Engine, né, que é o processador aí do PlayStation 2, a gente vai tirar de global e colocar em -1, tá? Vou salvar aqui, vou fechar, vou reiniciar o jogo e carregar status. Então agora está aqui o jogo rodando bem melhor, com desempenho favorável e com resolução em 3x. É claro que aqui no meu caso estaria bem melhor se eu não estivesse gravando a tela. Mas se para você ainda assim o desempenho está despencando, aí você pausa, vai em Per Game Settings, Gráficos e diminui a resolução interna, tá? E aí você testa com 2x, vê se a velocidade de emulação se manteve ali perto de 100, se não mantiver, desce mais um degrau aí na resolução, e aí enfim você vai conseguir resolver isso. Agora, se você quiser aperfeiçoar um pouquinho mais o visual e manter nesse modo desempenho, pausa o jogo, agora é para pausar o jogo, tá? Não o emulador. Vai nas opções aí internas do jogo e verifica se ele tem a opção de widescreen. Aqui no meu caso, ele está em proporção de tela e eu venho aqui e ativo 16:9, tá? Aí agora eu pauso o emulador, venho em Per Game Settings, Gráficos e aqui em proporção de tela eu coloco 16:9. Vou salvar, fechar, reiniciar. E agora está aqui o jogo rodando com widescreen nativo. Se você não sabe quais jogos de PlayStation 2 possuem widescreen nativo, eu vou deixar um link aí no primeiro comentário fixado com a lista completa. Galera, agora vamos fazer configurações de desempenho para o God of War 2, tá? E para esse jogo eu não vou jogar com controle na tela não. Eu vou conectar o meu DualShock 4 aqui no iPhone. Se você não tem controle físico, cara, controle físico é uma parada que vai mudar a sua experiência na emulação mobile, tá? Se você não tem um controle ainda ou tá querendo fazer um upgrade aí, vou deixar embaixo na descrição links de bons controles aí com desconto para você, tá? Tem muita loja colocando desconto em controles bons que vão mudar sua forma de jogar no celular, beleza? E aí você pode usar o controle também para jogar no PC, até em console, enfim, clica embaixo e aproveita. Então aí eu venho aqui em configurações, vou descer, venho em Settings Presets e como a gente está focando em desempenho, eu vou colocar aqui Performance, tá? Vou voltar e vou abrir o God of War 2. Antes de mais nada, vou jogar aqui um pouquinho, né, só para ver como é que o jogo está rodando com essas configurações padrões aqui de performance. Não estou vendo muita queda, a velocidade de emulação está se mantendo ali perto dos 100%, a GPU não está sofrendo, então a gente pode melhorar um pouquinho aqui nossa experiência. Eu vou pausar o emulador, não esqueçam de salvar o estado, tá galera? Salvem aí uma parte mais movimentada, que tem muita coisa sendo processada e tal. Vou vir aqui por Game Settings, vou ativar os ajustes por jogo, tá bom? E vou salvar. Agora eu venho em Gráficos, resolução interna, vou colocar 3x, como vocês já sabem, que é a resolução aproximada aqui do meu celular. Spatial Upscale, vou ativar, o Metal FX, e por enquanto não vou mexer em mais nada, vou salvar, vou fechar e vou reiniciar o jogo para ver como é que ele está se comportando aqui. Beleza, olha lá, ó, ele deu umas travadas aqui, já caiu um pouco a velocidade de emulação, mas ele está ali se esforçando para se manter perto dos 60 FPS, mas ainda assim a velocidade de emulação está caindo. Então beleza, vamos pausar de novo por Game Settings, vou descer aqui na aba CPU e Speed Rex, vou colocar aqui a Cycle Rate da Emotion Engine em -1, vou salvar, vou fechar e vou testar. Mesmo depois de abaixar a taxa de ciclo do processador, e eu estou vendo ali a GPU sofrendo mais um pouco ali, pegando 80%, então
eu vou mesmo optar por diminuir a resolução, galera. Então eu vou descer aqui, Pro Game Settings, Gráficos, eu vou colocar a resolução interna em 2x. E aí, galera, além disso, eu vou tirar aqui o Metal FX, né, o Upscale aqui, porque eu quero que o máximo de processamento seja entregue para o desempenho, então eu não vou me importar com gráficos agora. Então eu vou lá, vou reiniciar, e agora o jogo está aqui muito mais estável, se mantendo ali com 100% ou próximo disso por muito mais tempo. Vou só fazer o último ajuste fino aqui, vou pausar o jogo. Eu esqueço que God of War, quando você aperta Start, ele entra no inventário, né? Então eu vou pausar com Select, vou em Opções e no Widescreen vou pôr Sim. E agora eu venho nas configurações, venho em Gráficos e de Stretch eu vou mudar para 16:9, vou salvar. Então essas são as configurações aqui, focadas em desempenho no God of War 2. Vamos agora para o todo-poderoso Black, mas antes eu quero agradecer aqui os mais novos membros do canal, que são o Castro e o Júnior Santos RV2BQ, e essas são as pessoas que aproveitam os benefícios aqui do canal, como receber os vídeos antecipadamente, e além disso eles fortalecem para que o canal cresça e eu possa em breve poder focar somente no YouTube. Então se você também quer nos ajudar nesse propósito, clica no botão e seja membro e eu vou te agradecer aqui no próximo vídeo, tá bom? Então vamos seguindo. Vou clicar aqui na aba Configurações, vou descer em Settings Presets, vou colocar em Performance. E aí eu volto e escolho o Black. E aí é o seguinte, galera, com o Black a gente já vai começar pausando aqui, ó. Eu vou aqui em Pro Game Settings, vou ativar ajustes por jogo, vou salvar. E aí a gente já vai começar clicando aqui em Cheats e Patches, vou clicar aqui, vou em Download Patches. E aí como estamos focando em desempenho, vamos ativar algumas coisas bem interessantes aqui, ó. No Blur While Reload. Ele vai tirar aquele fundo desfocado quando estiver recarregando a arma. Mais abaixo, vou ativar aqui os 60 FPS, tá? Se você perceber que tá travando muito, a gente vai desativar isso aqui, beleza? Porque esse é um recurso que, obviamente, vai te dar mais desempenho, mais performance ali no jogo, mas também é um recurso pesado, 60 FPS é pesado. Então eu vou ativar, mas com essa ressalva, beleza? Então para desempenho a gente ativa só esses por enquanto. Vou reiniciar o jogo, e aqui temos Black a 60 FPS, rodando com velocidade de emulação aí a 100%. Tá bem legal isso aqui, tá bem interessante. Aqui ó, na hora de recarregar ele não desfoca o fundo, tá? Tô tendo nada de travamento aqui, galera, bem legal mesmo. Deixa eu pegar essa arma aqui. Deixa eu matar esses caras aqui. Beleza, vamos agora melhorar um pouquinho os gráficos. Deixa eu ver aqui em gráficos. Vou tirar de 1 Native e vou pôr em 3x. Vou ativar o Upscale e vou testar. Lembrando que eu só coloquei 3x porque é a resolução interna mais próxima da resolução nativa aqui da minha tela, tá? Você tem que colocar a resolução interna mais próxima da sua tela aí. Então aqui tá bonito, ó, ficou bem legal aqui. Aqui já começou a cair um pouco o desempenho, né? A área mais aberta aqui, normal. Olha lá, e tá caindo. Então, vamos resolver isso. Vou pausar. Eu vou aqui em CPU Speed Hex e vou colocar o Cycle Rate da Emotion Engine em -1. Vou reiniciar. Bom, na minha percepção aqui diminuir a taxa de ciclo não resolveu, então não vai ter jeito mesmo. Eu vou voltar aqui o CPU para 0 e vou deixar o gráfico em Native, tá? E aqui na proporção de tela eu vou colocar 16:9, vou salvar, vou reiniciar o jogo, vou no menu inicial do jogo, tá? Vou aqui em opções de imagem e vou verificar aqui se a saída está em widescreen. Widescreen em português é tela panorâmica, tá? Então, para garantir o desempenho, né, Black é um FPS, então você precisa de precisão, você precisa que o jogo esteja processando com boa performance. Então, para isso eu vou deixar no modo nativo mesmo na resolução, tá? Esses foram exemplos de configurações focadas em desempenho, mas se tu quer conferir configurações focadas em gráficos, clica neste vídeo que está aparecendo aí na tela. Deixe nos comentários qual jogo você configurou e como ele está rodando aí no seu iPhone. Eu espero te ver numa próxima, valeu, falou e até breve.